Carnezela, o tema é pandemia. O governador que esteve enfrentando esse desafio, hoje ele concorre à reeleição, correto? Exatamente. Ele sofre ataques em relação ao enfrentamento que ele fez na pandemia no Rio Grande do Sul? Principalmente de dois candidatos, né, de Luiz Carlos Reis e também do candidato Onyx Lorenzoni, dois aliados do governo de Jair Bolsonaro, que eram totalmente contrários à posição de Eduardo Leite, do Fique em Casa, principalmente a questão do comércio fechado, também de alguns parâmetros da questão da vacinação em massa, principalmente, né, o governo Eduardo Leite foi um governo que acabou aí mapeando o Rio Grande do Sul, fazendo bandeiras, né, até muitos críticos do Eduardo Leite falavam, né, que ele estava pintando o Rio Grande do Sul e fazendo uma brincadeira nessa questão da saúde. Então tem críticas fortes realmente contra o governo de Eduardo Leite, que acabou aí ocasionando, na visão de seus opositores, um quebra geral em alguns segmentos, principalmente na questão do comércio, dos serviços e de algumas indústrias que acabaram aí fechando as portas aqui no Rio Grande do Sul. Então ele vem sofrendo essas críticas, principalmente desses dois candidatos, de Luiz Carlos Reis e de Onyx Lorenzoni, que são os dois candidatos mais à direita aqui no Rio Grande do Sul e que foram totalmente contrários ao posicionamento de Eduardo Leite, que foi um governador bastante forte nessa questão na questão de fechar o comércio, das indústrias, das escolas, muitas vezes não terem aula devido à questão da proliferação da Covid-19. Vicari, na sua avaliação, você que acompanhou de perto o problema da pandemia, como todos nós nos estados, a sua avaliação em relação à mobilização da população e a adesão à vacina e justamente a essa política do Fique em Casa. Como a população do Rio Grande do Sul respondeu a isso? Nós temos uma população bastante tradicional aqui no Rio Grande do Sul, viu, William? E boa parte da população não concorda, né, com essa política do Fique em Casa. Inclusive, os candidatos fazem a crítica ao antigo gestor, né, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-governador, que agora concorre à reeleição, por conta também do fechamento de mais de 200 mil empresas no Rio Grande do Sul, dados que foram apresentados por candidatos também nos debates ao longo desta semana. Alguma parcela da população concorda com essa questão que a economia deveria ter continuado, as portas deveriam ser abertas, inclusive não reduzir o horário dos atendimentos do comércio local e sim expandi-los para não pessoas e clientes, é claro, internamente nos ambientes. A adesão das vacinas é muito boa no Rio Grande do Sul, temos um alto índice de vacinação, os níveis também de Covid-19 acabaram diminuindo drasticamente após a vacinação. Temos alguns problemas que são causados ali por conta da quarta dose da vacina. Uma boa parcela da população acabou não tomando ainda, mas sim, em suma, a imunização no Rio Grande do Sul contempla números excelentes e o nível também da Covid-19 acabou declinando no estado. Senhores, aqui em São Paulo a gente fala muito sobre a pesquisa eleitoral, né? Nós temos aqueles que acabam desconstruindo as pesquisas e outros que acreditam que ela é importante para a gente entender o momento em que vivemos. Nós temos uma pesquisa do Rio Grande do Sul e a mais recente do estado, ela foi divulgada na última segunda-feira, dia 15 de agosto. O IPEC revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador. Vamos aos números. Candidato do PSDB, Eduardo Leite, lidera a disputa com 32% das intenções de voto. Em segundo lugar, Onyx Lorenzoni, do PL, tem 19%. Edgar Preto, do PT, com 7%. Luiz Carlos Reis, do PP, registra 6%. Vieira da Cunha, PDT, marca 3%. Rejane de Oliveira, do PSTU, tem 2%. O Roberto Argenta, do PSC, também com 2%. Paulo Roberto, do PCO, Ricardo Jobim, do Novo, Vicente Bogo, do PSB, tem 1% cada. Carlos Mesala, PCB, com 0%. Brancos e nulos registra 12% e não souberam 14%. O meu questionamento para os senhores que acompanham direto a campanha eleitoral que começou essa semana, poder de mobilização nas ruas.
Os senhores conseguem me dizer, hein, Carzela, qual é o candidato que tem maior penetração nas comunidades, que está fazendo melhor esse trabalho de rua? A candidatura de Eduardo Leite, ela foi posta, né, anteriormente, ele depois que desistiu e não conseguiu ter a sua balização na candidatura nacional, o Eduardo Costa, ou melhor dizendo, o Eduardo Leite acabou vindo aqui para o Rio Grande do Sul forte, já tendo renunciado o governo do estado, percorrendo todo o nosso estado. Enquanto isso, os demais candidatos ainda faziam as suas articulações internas ou tinham outros atributos, né, como o ministro Onyx Lorenzoni trabalhando em Brasília, Luiz Carlos Reis está como senador da República, outras candidaturas ainda fazendo as suas análises e também colocando a partir de agora os seus nomes à disposição, mas o trabalho muito árduo, principalmente de Eduardo Leite, e ele tem também o principal desafio, porque a sua candidatura, como negada anteriormente, depois voltou a ser candidato, e com o ingresso do MDB de Gabriel Souza como vice, teve um racha muito grande dentro do MDB aqui do Rio Grande do Sul. Peças importantes como José Ivo Sartori, Pedro Simon, o atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, são contrários a essa coligação com Eduardo Leite, inclusive na convenção do MDB, acabaram se retirando dessa convenção e não concordando com a aliança com o PSDB. Tanto é que o MDB não apresentou nem candidato ao Senado. Essa coligação aí tem Ana Amélia Lemos como candidata ao Senado da República. O principal desafio de Eduardo Leite é ultrapassar esses 32%. Por outro lado, Onyx Lorenzoni tem também o desafio, juntamente com Luiz Carlos Reis, do voto da direita, de tentar aí conciliar realmente quem vai ser o candidato do presidente Jair Bolsonaro, que tem uma boa penetração e um capital político. E outra surpresa que esses números acabam consolidando nessa pesquisa é de Edgar Preto. O PT tem tradicionalmente entre 15% e 20% dos votos aqui no Rio Grande do Sul. Um candidato desconhecido, um deputado que foi presidente da Assembleia Legislativa, mas não consegue alcançar bons números nas primeiras pesquisas aqui ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Vicari, nos bastidores da política no Rio Grande do Sul, Bolsonaro apoia quem? É uma bela questão, né? Uma bela questão. Nós vemos que temos dois candidatos que são extremamente ligados ao governo Bolsonaro, né? Que é o Onyx Lorenzoni e também o Luiz Carlos Reis, né? Difícil questão, acredito que nesse primeiro momento o presidente da República apoie, né, as candidaturas de ambos, especialmente contra uma possível uma candidatura de Eduardo Leite e também que segue aí à frente das pesquisas eleitorais, pelo menos nesta primeira semana de abertura aí das campanhas políticas. Eu acredito que Onyx Lorenzoni, pelo andar da carruagem, pelas pesquisas que elas mostram no momento atual aqui do nosso Rio Grande do Sul, possivelmente estará no segundo turno com o Eduardo Leite, e aí sim o Bolsonaro e também os bolsonaristas irão ter uma pessoa apenas para apoiar. Aqui terá um palanque só no Rio Grande do Sul. William. Bom, ainda falando dessa pesquisa, a pesquisa ouviu 1.008 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto em 56 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR 04133/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral sobre o número RS 08381/2022. Senhores, antes de seguir falando dos candidatos, eu queria tirar uma dúvida. Os senhores estão em que cidade? Hein, Carzela, você está em que cidade? Eu estou na cidade de Caxias do Sul, cidade que já nas últimas eleições, né, teve a oportunidade de levar ao Rio Grande do Sul os governadores José Ivo Sartori e Germano Rigoto. Inclusive em Caxias do Sul, em 2021, acredito eu, final de 2021, nós tivemos um problema sério na área de segurança pública com disputa entre facções, de faccionados, aumentando o número de homicídios e a região, os moradores ficaram muito assustados. Eu tive a oportunidade de conhecer Caxias do Sul, um lugar incrível,
né? A serra realmente é muito especial. Vicário, você está onde agora? Eu estou na cidade de Garibaldi, em torno aí de 50, 60 quilômetros da cidade de Caxias do Sul, em torno aí de 120 quilômetros da capital Porto Alegre. A gente tem ali as estradas da Serra Gaúcha, elas passaram por uma reforma agora há pouco tempo, não é isso? Mas ainda temos trechos em obras? Temos ainda trechos em obras, mas também temos a privatização das estradas pelo atual governo de Eduardo Leite e de Ranolfo Vieira. O Polo 3, como é conhecido, já foi concedido por cerca de 30 anos aqui na Serra Gaúcha e é uma das principais preocupações e também de entraves para aumentar a questão da economia. Então, temos estradas que são precárias. A ligação, por exemplo, entre Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi, boa parte dela não é duplicada, apresenta diversas irregularidades. Teve uma operação, podemos dizer assim, tapa-buraco, com um pouquinho mais de luxo, mas que não trouxe condições. A ligação também de Caxias do Sul com Porto Alegre pela RS 122, ela não é duplicada, é um trecho de serra, o que acaba complicando ainda mais, principalmente a vida dos caminhoneiros e o transporte da metal mecânica, que é tão forte aqui na Serra Gaúcha, bem como a questão do hortifruti granjeiro e dos vinhos tão famosos da Serra Gaúcha. Mas foi concedido o Polo 3 de pedágios pelos próximos 25 anos e a expectativa é que obras sejam realizadas e também seja concretizado o porto do litoral norte na cidade de Arroio do Sal, que vai aí diminuir a questão de quilometragem até o porto de Rio Grande ou indo até Santa Catarina. Então, a grande esperança dos empresários aqui de Caxias do Sul e da nossa região é com a duplicação da RS 122 entre Caxias do Sul, passando por Farroupilha até Porto Alegre e que seja concluído o mais breve possível também o novo porto do litoral norte do Rio Grande do Sul na cidade de Arroio do Sal. Além de outra reivindicação muito importante na infraestrutura, é do novo aeroporto, um aeroporto internacional que ficaria entre Caxias do Sul e Gramado, na comunidade de Vila Oliva. Hoje o aeroporto aqui de Caxias do Sul, Hugo Cantergiani, ele tem muitas dificuldades e não serve como aeroporto de carga. E aí, Vicário, essa 122 eu passei e é impressionante, né? Um número de veículos circulando, de muitos caminhões e com os problemas no asfalto. O que eu ouvi na Serra Gaúcha, inclusive quando parei para abastecer, alguns comentários em relação aos trabalhos de recapeamento que o Exército estava fazendo aí no final do ano. Isso é fato? Acredito que não, viu, William? Não ficamos sabendo sobre recapeamento feito pelo Exército, né? Pelo menos não nos últimos tempos e não aqui na nossa região. Há obras de recapeamento seguidamente nas rodovias aqui do nosso Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha, por se tratar, né, de uma região muito de muita produção e de escoamento para a região metropolitana e também outras partes do nosso estado. E temos, de fato, algumas estradas, algumas rodovias em péssimas condições de trafegabilidade. Nós vivemos, né, moramos em um ambiente, em um local de serra, onde por muitas vezes também as péssimas condições das estradas acabam trazendo graves acidentes de trânsito, infelizmente levando à morte também caminhoneiros e motoristas. Infelizmente é uma realidade que nós convivemos por aqui. Um dos desafios dos candidatos, e isso está claro também nos debates entre eles, é de fato a melhoria na logística do Rio Grande do Sul, especialmente na Serra Gaúcha e também em outros pontos do nosso Rio Grande do Sul, para também fazer com que a produção seja escoada de uma forma melhor, mais barata, inclusive, se possível, fazendo com que os produtos produzidos no Rio Grande do Sul se tornem mais competitivos no mercado interno do estado e também no Brasil e também para as empresas que exportam para o exterior. As condições da logística do Rio Grande do Sul é um problema e o antigo governo, pelo menos o governo que está gerindo o Rio Grande do Sul, neste momento acabou efetivando concessões e isso, querendo ou não, vai acabar subindo os custos também de quem trafega pelas rodovias do nosso estado por conta dos pedágios que serão aplicados já nos próximos meses. Agora, senhores, eu estou aqui em São Paulo, a gente está batendo o queixo, chegou a frente fria, os termômetros estão marcando 8 graus, e aí eu fui dar uma olhada aqui na temperatura, por exemplo, de Caxias do Sul. 4 graus agora aí? É isso mesmo?
Exatamente, neste momento temos 4 graus. Hoje eu acordei aqui para o trabalho na Jovem Pan às 4 da manhã. A temperatura marcava 2 graus e não sei se já teve a oportunidade de conhecer a geada, William, mas tinha muita geada, principalmente no nosso interior. A expectativa era muito grande pela presença da neve também, principalmente na região das Hortênsias, Gramado, Canela, São José dos Ausentes, que fica já nos campos de cima da serra. A neve não chegou, não tem mais previsão de neve, mas amanhã, no amanhecer, a geada estará presente também. Ela é um fator climático, mas muito importante para um dos principais produtos nosso, que é a uva, que consequentemente depois produz o vinho. Então, nesse momento, a geada também faz parte da cadeia produtiva e também está na fase de brotação da uva, né, dos parreirais aqui no Rio Grande do Sul, e a geada é um componente muito importante. O frio do amanhecer e o calor com o sol que acaba aí aparecendo no decorrer do dia, é super importante essa miscigenação do frio e intenso nas primeiras horas da manhã e com o calor da tarde, as videiras agradecem e também depois a gente vai ter como resultado de tudo isso o bom vinho da Serra Gaúcha. Ô Vicária, a temperatura também está marcando 4 graus aí na cidade? Exatamente, está bem próximo, né, dos 4 graus, oscila um pouco menos e a previsão para a madrugada deste sábado é para atingir temperaturas negativas. Tivemos geada também considerável na cidade de Garibaldi e todo o interior. Essa manhã de sábado, provavelmente também os campos do interior vão amanhecer com aquela paisagem bonita, branca, mas quem mora por aqui também não é tão simples assim acordar cedinho, fazer desenvolver seus afazeres ao longo do dia, especialmente por conta deste frio intenso, né? A massa de ar polar atinge o nosso Rio Grande do Sul, especialmente nessa sexta, e também traz muito frio para este sábado. Essa noite será de muito frio também aqui na cidade de Garibaldi, também nas vizinhas, aqui Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha também, William. E nada como um bom chimarrão para aquecer o coração da turma, né? Eu estou com imagens aqui da Avenida Paulista, ontem chegou a garoar, tempo fechado, termômetros marcando 8 graus. Com essa imagem nós vamos para um rápido intervalo no Headline News. Já já nós vamos voltar com a colaboração dos repórteres da PAN na Serra Gaúcha e vamos trazer o dia a dia, o dia de hoje, dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Atenção para a hora certa na PAN, são 10 horas e 31 minutos. O voto é a prova do poder que a gente tem em mãos, um poder que define os destinos de uma nação. Jovem Pan News, eleições 2022. De segunda a sexta, a partir das 6 horas, você acompanha em primeira mão notícias do Brasil e do mundo. Jornal da Manhã. Olá, mulheres positivas! Essa semana entrevistei a Luísa Sonza e a Lineker no evento Teen Music Mulheres Positivas. É mais importante o que você sente, o que você acredita e você está de acordo com os seus valores, com o que você acredita que seja certo. Que minha mãe sempre me ensinou a ir atrás das coisas que eu queria conquistar. E acho que tudo isso reverbera no meu ser artístico. Nesse domingo, 11h30 da noite, na Jovem Pan News. Ô, Emilinho, é verdade que você apoia o porte de armas? Quer ver mais opiniões polêmicas e debates sem pé nem cabeça? Acompanhe o Mais Um Podcast, todo domingo, às 11 da noite, na Jovem Pan News. Fique bem informado na Jovem Pan News. Estamos de volta com o Headline News e nós tínhamos separado a quinta e a sexta, justamente dia 18 e 19 de agosto, para os mais bem colocados no estado do Rio Grande do Sul e para uma sabatina. Infelizmente, o Eduardo Leite do PSDB e o Onyx Lorenzoni do PL desmarcaram em função das suas agendas e nós resolvemos fazer essa conexão com os repórteres da PAN da Serra Gaúcha. Nós temos aí o Felipe Vacari e o Fábio Carnezella, que são os repórteres da PAN na Serra Gaúcha, e aproveitamos para fazer essa interação, trazendo aí o panorama do sul do país e como os gaúchos estão enxergando esse processo eleitoral. Atenção, Rede Jovem Pan, 10 horas 34 minutos, de volta para toda a rede. Eu sou o William Travassos, ao meu lado então
Nós temos aí o Felipe Vicari e o Fábio Carnezella, são os jornalistas da Jovem Pan na Serra Gaúcha. O candidato do PSDB, Eduardo Leite, está em campanha no estado. Fez palestra e visitou diversas cidades da Serra Gaúcha. Vamos acompanhar. Pessoal, estamos saindo agora aqui de Camaquã, onde acabo de fazer uma palestra na Associação Comercial e Industrial. Daqui vamos em Porto Alegre pegar um avião dos voos regionais que foram viabilizados, voos de carreira, um voo para Santa Rosa, porque de lá vou a Horizontina, onde temos um jantar ainda nessa quinta-feira da noite. Depois compromissos em Santa Rosa, de Santa Rosa vamos a Senador Salgado Filho, depois seguimos para São Borja, de São Borja para Uruguaiana, de Uruguaiana para Quaraí e ainda terminamos o final de semana em Rio Grande. Então muitos eventos, roteiros por todo o Rio Grande, conversando com as pessoas, falando do que fizemos, mas também ouvindo sobre o que as pessoas têm de sonhos, de esperança, de expectativa para o futuro. Muito animados, muito confiante aí com o que vem pela frente. Abraço. Carnezella, a gente tem duas realidades. Nós temos a Serra Gaúcha, onde você consegue rodar de carro e fazer várias cidades no mesmo dia, né? E você tem mais a região de Porto Alegre, que fica um pouco mais distante. A pergunta que eu faço a você, o Eduardo, ele é o que melhor trabalha essa comunicação nas redes ou os outros também estão com esse trabalho do dia a dia? Realmente, o ex-governador Eduardo Leite, ele vem trabalhando essa questão das redes sociais muito bem desde a última eleição, quando o governador também não deixou de explorar e mostrar o cotidiano do dia a dia no Palácio Piratini. Então o governador Eduardo Leite tem esse trabalho, né, de redes sociais bastante intenso, ele tem uma facilidade de comunicação, de interação social muito forte. A marca dele desde que foi vereador, depois também prefeito em Pelotas e continua assim como também governador e agora candidato novamente aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente vê um esforço muito grande dos demais candidatos a ter essa interação, ter essa comunicação social com a comunidade aqui do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Onyx Lorenzoni, Luiz Carlos Reis, que vem fazendo um trabalho, não agora, o Onyx vem aí trabalhando desde quando ministro, e ele explora muito bem essa questão da passagem dele por Brasília. Ele tenta colar a imagem dele com o presidente Bolsonaro. Luiz Carlos Reis, ele é um homem mais do agronegócio, então ele faz esse trabalho com a infraestrutura, com o agronegócio, uma aproximação com o homem do campo, com o produtor rural. Então são as características. Bom, Vicari, aproveitando que nós temos aí, eu falava sobre essa diferença da parte do litoral para a parte da serra, e acredito que são reivindicações diferentes, né? Nós temos aí, o eleitor, nós estamos no total de municípios no Rio Grande do Sul com 497 municípios, 11,3 milhões de habitantes. Você consegue traduzir para a gente essa diferença de mentalidade ou de necessidades da região serrana do Rio Grande do Sul para a parte do litoral? Para a parte do litoral, sim. A região da Serra Gaúcha, ela tem uma diversificação da sua produção muito grande, né? Nós temos aqui uma agroindústria familiar muito importante, especialmente para quem produz vinho, né? Para quem produz o espumante, que é tão rico e tão importante para a economia da nossa Serra Gaúcha. Pequenos produtores locais também fazem produção, especialmente do agronegócio. Temos também um polo metalmecânico muito importante na Serra Gaúcha e também um polo da produção de frango também, né? Das proteínas animais, bem interessante também na Serra Gaúcha. A prestação de serviço também, o comércio acaba movimentando muito a economia local. Já a região litorânea acaba tendo seu sustento basicamente também pelo turismo, né? Pela atração do turista gaúcho, especialmente em alta temporada, pessoal que acaba se deslocando para as principais praias do litoral norte do Rio Grande do Sul, a cidade de Torres, por exemplo, a cidade também de Capão da Canoa, são as maiores do litoral, mas nem se comparam a grandes cidades que a gente encontra na Serra Gaúcha, por exemplo. Serra Gaúcha é a segunda região metropolitana mais importante do nosso estado. E fica atrás, é claro, apenas, né, da região metropolitana de Porto Alegre. Então, sim, a diferença é bem grande, inclusive para as demais cidades do nosso estado, especialmente do lado oeste, onde o agronegócio ainda é o fator principal da economia do nosso estado. William. O candidato do PL,
Onyx Lorenzoni esteve em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, onde conversou com a nossa equipe da Jovem Pan News e disse como pretende administrar o estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. O Rio Grande do Sul precisa, primeiro, tirar as pedras da frente do caminho de quem produz e gera empregos, da mesma maneira que foi feita no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu participei, no governo do presidente Jair Bolsonaro exatamente fazendo isso. Se hoje o Brasil volta a ser a 10ª economia do mundo, se o Brasil hoje é o país do mundo que mais reduziu o desemprego, e hoje o Brasil tem 97 milhões de pessoas trabalhando, que é o maior número de pessoas ocupadas desde que o Brasil é Brasil, Isso se deve a esses princípios e a forma como nós conduzimos a administração. Bom, vamos lá, senhores. Nessa corrida eleitoral, a gente está vendo que existe uma necessidade de correr muito. E eu percebo que a Serra Gaúcha é uma menina dos olhos, hein, ô Carnezela, dos candidatos? Exatamente, até por esse racha que ocorreu dentro do MDB, que é o principal partido do Rio Grande do Sul em número de filiados e também de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então os candidatos vêm aqui à Serra Gaúcha, até de olho principalmente em Onyx Lorenzoni, nessa ala que é comandada pelo ex-governador José Ivo Sartori, que tem uma importância eleitoral muito grande, e essa ala que é comandada por Sartori, por Pedro Simon, por Sebastião Melo, que não deve votar em Eduardo Leite, deve ter aí a sua naturalidade de voto em Onyx Lorenzoni. Então ele tenta garantir esses votos realmente dessa parte do MDB que não concordou com a eleição com Eduardo Leite. E também muitas pessoas, e muitos eleitores e políticos aqui da região da Serra Gaúcha entendem que o governo de Eduardo Leite esqueceu um pouco a Serra Gaúcha, em contrapartida fez investimentos mais na metade sul e na região metropolitana de Porto Alegre. Por isso esse carinho, assim podemos dizer, todo especial, principalmente de Edgar Preto do PT, também de Onyx Lorenzoni e de Luiz Carlos Reis aqui com a Serra do Rio Grande do Sul. Bom, senhores, os senhores percebem a movimentação, por exemplo, dos candidatos para Alegrete, Santa Maria, Panambi, São Borges, que são regiões completamente diferentes, né? Exatamente, viu, William? Inclusive a agenda do candidato Eduardo Leite passa, por esses municípios ao longo deste final de semana, Passa por Santa Rosa, também São Borja, que é também um reduto eleitoral bem forte, de Luiz Carlos Reis, todo o pessoal que apoia fortemente o agronegócio, É uma região de bastante produção da soja aqui do nosso Rio Grande do Sul, bem importante também, e é uma pauta bem interessante, dos candidatos abordarem e buscarem as suas parcerias por conta da importância econômica que o agronegócio ainda tem no nosso Rio Grande do Sul, especialmente, na campanha gaúcha, na região mais oeste do estado, onde se concentram, grandes fazendas, grandes produtores, latifundiários, especialmente, do agronegócio. O candidato do PT, Edgar Preto, disse que uma das prioridades do estado é combater a fome. Vamos acompanhar. O mundo do negacionismo, que negaram a ciência, negaram a pesquisa, negaram até certo ponto a vacina e agora negam a fome. Só falta dizer que as estatísticas estão erradas e que não existe fome. A verdade é, 33 milhões de brasileiros vivem na tristeza e a dor da fome. E a fome que existe nacionalmente, a desesperança, o desemprego, a inflação alta, atinge fortemente o nosso estado. É importante falar disso porque é uma das minhas prioridades. Se eu tiver a honra de ser governador, eu vou assumir para mim essa responsabilidade de erradicar a fome do nosso estado, porque não é possível um estado onde tudo que se planta dá conviver com a dor e a vergonha da fome. 1.200.000 pessoas dormem de noite sem saber se vão ter comida no dia seguinte. E a fome, a miséria, traz a doença. Bom, eu queria a ajuda dos senhores em relação ao Rio Grande do Sul. Carnezela, quando a gente fala do IDH, o Rio Grande do Sul, ele aparece, se não me falha a boa memória, em 6º lugar. É isso mesmo? E quando o candidato está falando aí sobre esses 33 milhões de pessoas em situação de pobreza, ele está falando de um número nacional. Qual é a realidade hoje no Rio Grande do Sul?
Realmente, a gente tem alguns bolsões de pobreza aqui no Rio Grande do Sul e que se concentram principalmente na região metropolitana e na Serra Gaúcha, que são as duas regiões que acabam recebendo muito a migração, até pela questão do mercado de trabalho. Não tenha dúvida que os últimos 2 anos, a questão da cultura do fique em casa, como o Felipe Vicari bem ressaltou, o fechamento de empresas e também do ramo de serviço, acabou ocasionando, né, essa questão da ampliação de famílias na questão da fome aqui no Rio Grande do Sul. Principalmente a região metropolitana de Porto Alegre, cidades como Alvorada, Canoas, Gravataí, é uma preocupação dos candidatos e também do governo do estado para erradicar a questão da fome. Eu estou numa cidade que é Caxias do Sul, que tem cerca de 600 mil habitantes, e também temos esse problema de fome em diversos bairros, e como você bem salientou, a questão da criminalidade também, que chama muita atenção, as facções criminosas. A gente teve nos últimos 2 meses um recuo na questão da segurança pública, mas nos primeiros 6 meses a gente teve uma guerra muito forte entre os bala na cara e os manos da serra, que são as duas facções que acabam comandando o tráfico de drogas aqui em Caxias do Sul e também na Serra Gaúcha, principalmente nessa periferia aonde as pessoas passam fome. E o que acabou aí ocasionando também isso foi o aumento dos combustíveis, que acabou resultando nas gôndolas dos supermercados com um aumento da matéria mais básica, como o leite, o feijão, o arroz, que vai na mesa de todo brasileiro. Bom, quando eu pego o INDH, o Índice de Desenvolvimento, a gente vai para Dom Feliciano, ele tem o menor índice do Rio Grande do Sul, e aí eu pergunto aos senhores, qual seria a dificuldade dessa região? É muito em função disso, hein, ô Vicari, que nós acabamos de ouvir? Tem toda essa diferença social e tem também a questão das distâncias entre cidades e entre as principais regiões metropolitanas, onde estão instaladas empresas e onde as pessoas podem buscar aí, né, o seu sustento, o seu trabalho, o seu sustento. Temos muitos locais onde a indústria e também o trabalho é um pouco escasso para as pessoas e elas acabam, né, tendo como resultado, né, muitos momentos de fome, inclusive momentos complicados para famílias, né? Muitas pessoas acabam trabalhando no agronegócio, não tendo sua terra para cultivar e para dar o sustento à família, então a gente acaba, de fato, verificando alguns pontos, algumas cidades do nosso Rio Grande do Sul que sofrem em demasia a questão da fome e da falta aí, né, de poder aquisitivo para comprar itens básicos, especialmente em época aí de inflação alta, acaba atingindo especialmente essa população mais vulnerável também do nosso estado. Bom, a Vieira da Cunha, o candidato do PDT, quer mais atenção à educação. Vamos acompanhar. Educação é a nossa obstinação. Nós somos obstinados por essa causa, porque nós temos consciência do que significa uma escola pública, gratuita e de qualidade. Nós só teremos um país com o qual o Brizola sempre sonhou, um país com igualdade de oportunidades para todos, o dia que nós tivermos uma escola pública, gratuita e de qualidade. Carnizela, vamos lá. Educação no Rio Grande do Sul. 2019, Rio Grande do Sul tinha 1,12 milhão de matriculados, o que representa 98,3% de todos os habitantes nesta faixa etária. Resultado melhor do que a média nacional desse ano. Isso é fato? A presença dos alunos em sala de aula realmente é fato. O problema é a qualidade. O declínio da qualidade no ensino do Rio Grande do Sul é considerável, principalmente no ensino médio, nas escolas estaduais. São escolas precárias. O próprio atual governador, e que concorre à reeleição, melhor dizendo, ele renunciou, mas agora concorre à reeleição, Eduardo Leite, ele concorda que um dos principais problemas do seu governo é a área de educação, a falta de investimento nos espaços físicos. Escolas de tempo integral são mínimas aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí a questão da qualidade do ensino, uma briga
muito forte entre o CEPER, sindicatos e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a educação do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, a gente tem escolas ainda, as chamadas escolas de lata, escolas em containers, aqui em Caxias do Sul, no interior de Caxias do Sul, algumas escolas do estado ainda funcionam em containers, não tem ainda os seus prédios próprios. Muitas escolas não têm as quadras de esporte, não tem a questão da tecnologia, não tem laboratórios de informáticas. Então, o ensino médio é um dos principais problemas e que deve ser atacado com bastante profundidade pelo próximo governador que vai ser eleito. Vicari, a pandemia, ela trouxe problemas sérios na educação para o Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul, qual foi o maior problema? Nós não tínhamos qualificação técnica ou um aparelho adequado para poder ensinar essa criançada em casa? Como é que ficou, como funcionou essa educação remota no Rio Grande do Sul? Eu acredito que não funcionou, né, William? Nós tivemos uma defasagem do estudo aqui da educação no Rio Grande do Sul, que é quase irremediável, né? Nós perdemos praticamente 2 anos aí de ensino às crianças. E o que mais chama atenção e o que mais, inclusive, os candidatos... Olha, nós perdemos a comunicação com o Vicari, muito em função do que nós estamos agora, mas, Carnezela, isso que eu estava abordando com ele, problema da falta de infraestrutura e de planejamento dentro de logística mesmo, né, para proporcionar esse ensino à distância, esse foi um desafio, porque foi um desafio para o Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul isso afetou mais essa garotada? Um dos problemas é esse que a gente está sofrendo agora, a conexão com a internet. Muitos alunos não tiveram a possibilidade de se conectar com as aulas online devido ao problema. Nós estamos numa região que é economicamente favorável, né, rica, podemos dizer assim, do Rio Grande do Sul. A cidade como Garibaldi, Caxias do Sul, a gente tem muitas dificuldades de sinal de internet. Muitas famílias também do interior não têm essa conexão, né, não tem a conexão. Então, o ensino sofreu muito, o ensino remoto. O governo tentou fazer aí diversas parcerias, até internacionais, disponibilizando, né, sinal de internet para o interior, com a compra de notebooks para professores, para alunos. Teve campanha junto com o Ministério Público, daqueles celulares apreendidos em presídios, sendo disponibilizados para os alunos do Rio Grande do Sul, mas infelizmente muitas dessas crianças ficaram sem o dia a dia da sala de aula. As aulas online tiveram muitas dificuldades, principalmente para os alunos do interior. A gente fala aqui de Caxias do Sul, não sofreu-se tanto, mas a gente vai para a região da Campanha, São Borja, Bagé, né, Alegrete, aquela região sul, lá Santa Vitória do Palmar, quase no finalzinho, quase lá no Chuí, a gente teve muitas dificuldades e é um dos principais pontos que deve ser defendidos pelo próximo governo, o investimento tanto físico, também o investimento no professor e na qualidade do ensino aqui no nosso estado. A gente teve pelo menos 3 trocas de secretários de educação, que mostra, né, que o governo não conseguiu ter uma linha fixa na questão da educação. A candidata do PSTU, Regiane de Oliveira, é a única mulher na disputa eleitoral no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. A única mulher negra, trabalhadora, socialista, candidata ao governo do estado. Nós estamos aqui de forma muito orgulhosa com a nossa chapa de mulheres do PSTU e do Polo Socialista e Revolucionário. Nós estamos iniciando a nossa campanha hoje no dia 16, mas viemos de uma longa caminhada de mobilização e de muito diálogo com a classe trabalhadora. Vicari, poder de mobilização da candidata. É bem pequeno, viu? É só para sua base eleitoral mesmo, como outros pequenos partidos políticos, especialmente os de esquerda, que a gente percebe aqui no nosso Rio Grande do Sul. Quem tem poder de mobilização mesmo são basicamente 4 candidatos que a gente pode citar, que são os principais que estão na frente das pesquisas eleitorais, né? O próprio ex-governador Eduardo Leite, Onyx Lorenzoni tem sua base
eleitoral bem formada no Rio Grande do Sul. Também o Reins, candidato Reins, tem uma base eleitoral formada também, um pouco difícil por conta, né, dessa disputa da direita no Rio Grande do Sul, muitas vezes tirando voto, né, entre ambos os candidatos Reins e Onix, e também o candidato preto, sim, são os 4 principais que acabam tendo uma base mais forte no Rio Grande do Sul. Os demais candidatos ao Estado, como mostra as pesquisas, inclusive divulgadas nessa semana, apenas a sua base eleitoral, mas pouca movimentação em um contingente maior de possíveis votantes, né, dos eleitores no Estado. Carnezela é a única mulher na disputa eleitoral no Rio Grande do Sul. Nós já tivemos outras candidatas ao governo do Estado, você tem aí na tua memória? Tivemos, inclusive, uma governadora de estado, né, Ieda Crucius, né, foi governadora pelo PSDB, candidata, e acabou naquela oportunidade surpreendendo e vencendo o Germano Rigoto, que era o governador do estado do Rio Grande do Sul. Então já tivemos candidatas, entre elas Ieda Crucius, que conseguiu aí o seu pleito e foi governadora por 4 anos aqui no Rio Grande do Sul. A Regiane de Oliveira, do PSTU, ela tem aí uma grande penetração nessa questão do CEPER sindicatos, do mundo dos professores, então ela vem para marcar posição, principalmente nessa questão da educação aqui no Rio Grande do Sul. A oposição, os partidos de esquerda, que têm uma dificuldade muito grande, estão separados. O ex-presidente Lula esteve por diversas vezes aqui reunido com os partidos no Rio Grande do Sul para tentar unir a esquerda. Mesmo assim, ele não conseguiu. De última hora ainda o PT conseguiu o PSOL com Pedro Ruas, que é o candidato a vice de Edgar Preto, mas outros partidos de esquerda, como o próprio PSTU e o PSB, que tem Geraldo Alckmin como vice de Lula, não conseguiu-se acabar com a candidatura do PSB. Tinha um nome mais forte, que é de Beto Albuquerque, que já foi, inclusive, candidato a vice-presidente da República com Marina Silva. Ele desistiu da candidatura, se pensava que o PSB ia apoiar Edgar Preto, mas de última hora, o ex-vice-governador Vicente Bogo, que foi vice-governador de Antônio Brito, do MDB, lançou a sua candidatura e assim a esquerda tem pelo menos 3 palanques aqui no Rio Grande do Sul. Bom, o Roberto Argenta, do PSC, promete mais empregos aos gaúchos se chegar ao Palácio Piratininga. Vamos ouvir. Me diga uma coisa, um empresário como eu, Roberto Argenta, que ajuda a gerar 25 mil empregos, todos eles do Rio Grande do Sul, se fosse governador, iria trabalhar para quem? A resposta é clara, para quem precisa de empregos, melhor atendimento na saúde, melhor educação para nossos filhos, mais oportunidade de ficar e crescer aqui, perto da família. Trabalhar para ti, que mais precisa. Os empresários não precisam de um governador, precisam apenas de um estado mais enxuto, com menor burocracia e que seja mais parceiro do desenvolvimento. Bom, a gente está falando aí de uma taxa de desemprego de 7,5%, algo em torno de 463 mil pessoas desempregadas. Vocês falavam no início, Vicari, você falava sobre a situação fiscal e a dificuldade econômica no Estado. Essa é uma pauta importante, que é a pauta de geração de empregos, não é isso? Exatamente, é um dos pedestais, né, que o candidato Roberto Argenta, do PSC, levanta, né, para a sua candidatura. Ele promete, né, um avançar aí de 40 anos em 4, né, é uma das propostas aí do seu governo apresentadas, né, nessa candidatura. De fato, a situação fiscal no Rio Grande do Sul, ela compromete muito a geração de emprego e também a atração de novas empresas para o nosso estado. A logística também é outro problema grande, que não traz a competitividade necessária para a atração de novas empresas e, de fato, a geração de novos empregos no nosso Rio Grande do Sul. Essa é uma das bandeiras levantadas, né, por praticamente todos os candidatos. A situação não é tão simples, né, como muitos deles apontam, né? A solução fiscal do Rio Grande do Sul, ela se estende desde os anos 70, então não é uma situação tão fácil de se resolver, né, como muitos candidatos creem que possa ser resolvida. E a questão do emprego também, ela parte, né, o aumento do emprego, por uma série de melhorias, iniciando pela questão fiscal do Rio Grande do Sul e também, é claro, né, a questão logística. E sem falar que este ano o Rio Grande do Sul teve recorde aí na arrecadação, né, de tributos,
que não vai ser o mesmo cenário neste ano de 2023, pelo menos as projeções apontam. Então tem outra dificuldade que vai ser o auxílio, né, do governo do estado na geração de emprego por conta, né, dessa diminuição da arrecadação no Rio Grande do Sul, prevista para acontecer neste ano de 2023. William. Carnezela, como a gente está ouvindo, Vicari, esse tema, trabalho, né, ele vem sendo repetido pelos candidatos, né, e a gente sabe que isso não é dessa eleição, isso vem ao longo dos anos, é sempre uma grande promessa. O que nós temos de evolução no estado na área de trabalho? A principal preocupação é a falta da qualificação profissional. Temos vagas de emprego. Aqui, Caxias do Sul, por exemplo, é uma cidade do polo metal mecânico, de grandes indústrias, principalmente na fabricação de caminhões e de ônibus. Não tem mão de obra qualificada. Temos muitas vagas que não conseguem ser preenchidas. Então, a gente volta lá para aquele ponto da educação. A gente tem que começar a olhar melhor para a educação, formar profissionais, escolas técnicas precisam, né? Para ter uma noção, William, faltam aqui na nossa região, principalmente, soldador, torneiro mecânico, essas profissões um pouco mais antigas, mas que precisam-se no dia a dia para essa questão metal mecânica, não temos, são profissionais raríssimos e que ganham excelentes salários, mas as vagas não conseguem ser preenchidas por falta dessa qualificação da mão de obra. Tem vagas no Rio Grande do Sul, o que falta realmente é a mão de obra qualificada e precisa-se com urgência, a qualificação através da educação. Bom, o candidato Ricardo Jobim do Partido Novo acredita que a política não deve ser uma forma de ganhar dinheiro. Vamos ouvi-lo. Eu posso dizer que a gente é diferente, isso eu posso dizer. Nós somos a única instituição que não utiliza dinheiro público para pagar campanhas políticas. Nós não aceitamos isso. Sim, a gente é absolutamente contra isso. E nessas épocas de polarização, onde cada vez mais a ignorância e o ódio estão prosperando, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais simplicidade, mais diálogo, pensar um pouco mais com certeza, de maturidade. Vocês não acham isso? Falta muito escutar o próximo, né? Falta escutar e acho que também por causa desse ambiente horrível que a gente não está conseguindo engajar os jovens, mas como eu não acredito em carreiras políticas, não acredito que as pessoas devam utilizar a política como forma de pagar as contas e se manter, acho que devem ter outra atividade, que eu acho que eu estou nessa para colaborar mesmo. Deve estar política, né? Exato. Vicari, com esse número de municípios que nós temos no Rio Grande do Sul, as prefeituras, elas acabam funcionando como geradoras de emprego e esses municípios estão muito dependentes dessas prefeituras no Rio Grande do Sul? A gente percebe algumas prefeituras, né, que sim, tem municípios pequenos no Rio Grande do Sul. A gente está falando em 497 municípios no estado. Tem municípios que têm 4.000, 5.000 habitantes e sim, as prefeituras, as câmaras de vereadores acabam, né, absorvendo uma boa parte da população para trabalhar, né, dentro da máquina pública. Temos sim algumas dessas questões que envolvem, né, a máquina pública como um local onde os munícipes podem se desenvolver como profissionais, mas acredito que, sim, algumas cidades a máquina pública acaba sendo inchada e por muitas vezes a arrecadação não paga nem o custo próprio, né, dos salários que as câmaras de vereadores e também as prefeituras necessitam, né, para manter o serviço de pé, né, funcionando muitas vezes. O Carnezela, esse discurso do Ricardo Jobim é o discurso do Novo, né? Abre mão do fundo partidário, enfim, essa visão no Brasil inteiro. Isso emplaca no Rio Grande do Sul? Até o momento não emplacou e a gente percebe isso pelas eleições municipais também. Claro que o Novo teve aí, por exemplo, em grandes cidades, um acréscimo, principalmente do número de vereadores. Foi o exemplo aqui de Caxias do Sul, quando elegeu 2 vereadores. Mas prefeitos, vice-prefeitos não são de grande quantidade, não colou, assim podemos dizer, esse discurso ainda aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é que nas eleições municipais passadas, quem mais levou prefeituras, vice-prefeituras e também cadeiras nos legislativos municipais foram os partidos de direita que apoiavam aí Jair Bolsonaro, como Partido Progressista, o MDB e o próprio PSDB. O Novo engatinha ainda aqui no Rio Grande do Sul.